Oi, bom dia. Meu nome é Graciela, eu sou boliviana. Estou muito feliz de estar aqui no Simpósio do Look Me, porque, é o trabalho que eu vou apresentar para vocês, o que nos trouxe para o Brasil, né? Então, eu trabalhei com a Ana Paula, fiz parte do grupo do Look Me no 2012. Então, é muito lindo ver que depois de ter publicado o trabalho, de ter fechado o ciclo, eu vou mostrar agora para vocês um pouco as implicações que vêm depois do trabalho que eu fiz do desmatamento para a Amazônia boliviana. Então, primeiro eu vou falar um pouco do que é a Amazônia boliviana, as lowlands. Depois um pouco do modelagem, eu vou resumir em base ao que a Ana Paula falou. Eu vou mostrar os cenários para vocês e vou focar um pouco como os cenários de desmatamento também serviram para avaliar os impactos na biodiversidade e nas emissões de carbono por desmatamento. E, finalmente, eu vou mostrar um pouco os alcances que teve o projeto nestes anos, né? Quem mais usou, onde está sendo usado. Então, a maioria de vocês deve identificar a Bolívia com altiplano, não? Todo mundo pensa Bolívia, o Salar, La Paz, parte alta. Mas na Bolívia, o 60% do território é Amazônia. Não só a Amazônia, senão tem bosque seco chiquitano, tem bosque de yunga, tem vales, tem savanas. Então, esses componentes e essa caracterização e o rango altitudinal da Bolívia faz que a Bolívia seja um país mega diverso em quanto à biodiversidade, né? E até agora, Bolívia, se vocês veem aqui a figura, todo que está em verde é floresta, aqui na sul são as savanas, e só essas aqui são as partes altas e os vales, né? Então, Bolívia até agora é um país que é em um bom estado de conservação, pese a que nos últimos anos o desmatamento tem se incrementado muitíssimo. Então, Bolívia também faz parte da bacia amazônica e da bacia do Rio Madeira. Então, a Amazônia representa uma importância global enquanto à conservação da floresta. Como eu falava para vocês, na Bolívia, mais de 50% é a Amazônia em bom estado de conservação, floresta intacta. Mas nos últimos anos, de 2000 a 2012, e tem empeorado no último relatório da FAO, Bolívia está entre os países com mais desmatamento do mundo, não? De perda neta da floresta. E o que é engraçado, o que é contraditório, é que o atual governo da Bolívia tem um discurso muito de conservação para o mundo, não? Evo Morales até fez uma cumbre dos povos para falar das mudanças climáticas, não? Eles puseram uma lei que se chama a Lei da Madre Terra, para conservar os recursos naturais. Então, é um discurso super conservacionista, não? Mas, por outro lado, as políticas que estão se implementando nestes últimos anos na Bolívia são totalmente em contra do meio ambiente e da conservação dos mesmos, não? Eles têm políticas de expansão da fronteira agrícola, de explorar petróleo, mesmo sendo em áreas protegidas, em terras indígenas, de construção de estradas, que Bolívia também tem esse bom estado de conservação, porque não é um país muito conectado ainda, vou mostrar depois. E, como que eu cheguei foi justamente pelo projeto Amazalerte, que eles precisavam os dados de câmbio e cobertura de uso da terra para a bacia da cuenca, para a bacia do Rio Madeira, né? Então, eu cheguei no 2012, e uma coisa que eu sempre quis fazer esse trabalho na Bolívia, eu tenho essa ideia do desmatamento há muitos anos na minha cabeça, mas foi muito lindo chegar aqui no INPE e ter um equipo científico e poder fazer isso realmente com o sustento da Ana Paula, do equipo, da Thalita, para poder fechar o ciclo e que tenha um sustento científico, não? Porque nos modelos você pode pôr qualquer coisa e vai ter um resultado, mas lograr ter um sustento, um produto bom, nossa, toma muitos anos. Então, como eu falava para vocês, nessa parte daqui, Bolívia faz parte de corredores internacionais de conservação, não? Bolívia faz parte do corredor Vilcabamba-Amboró, que vem desde o Peru e passa por toda essa franja daqui, que é a Cordilheira dos Andes, de lado da Cordilheira dos Andes, que maiormente são bosques de yungas. Então, são sítios prioritários de conservação a nível mundial. E com os cenários, o que vi é que realmente as emissões do carbono por desmatamento podem ser muito consideráveis nos próximos anos. Então, nesses últimos anos, quais são os padrões de desmatamento mais comuns na Bolívia? A expansão de estradas,
nos lugares, aqueles virgens que ainda era floresta intacta. Este é um padrão muito comum em Santa Cruz. Eu queria mostrar um pouco para você Santa Cruz, que é onde eu vou falar bastante. O departamento de Santa Cruz tem o foco de desmatamento mais alto da Bolívia, não? E neste sector de aqui, a maioria do desmatamento é feito por agricultura a grande escala, não? Sobretudo soja e caña-de-açúcar, tem land grabbing. E é um departamento que tinha muito poder político, porque agrupa todos os grandes agroindustriais bolivianos. Então, como vocês veem, o foco do desmatamento na Bolívia nessa área, e são uns pequenos pontos aqui que são já por agricultura para ganaderia. Então, esse é maiormente o padrão que começa em Santa Cruz e estão desmatando cada vez mais. Porque, por exemplo, para o modelo, para definir quanto desmatamento ia pôr no modelo, eu saquei uma notícia que agora está sendo realidade, que era o governo com os agroindustriais cruceños, eles puseram a meta de aumentar o desmatamento hasta 13 milhões de hectares no 2025, não? Então, está sendo feito e o desmatamento está ahorita aumentando incrivelmente. E outro patrão é a agricultura a pequena escala, que esse tipo de agricultura de patrão de desmatamento afeta muito as áreas protegidas, porque maiormente são indígenas das partes altas que migram para as partes baixas e são a famosa cultivo da folha de coca, não? Então, esse tipo de agricultura também tem um impacto muito grande, sobretudo cerca de parques nacionais, de áreas muito mais susceptíveis e importantes para a biodiversidade. Falando um pouco do modelagem, eu construí o modelo para Bolívia, o Bolívia Look-Me, é um modelo contínuo. Eu usei um espaço celular com células de 25 por 25 quilômetros, que para a escala foi bom. Eu fiz todo o análise estatístico para 2001, usei os dados de cobertura da terra do Museu de História Natural Noel Kempff, e a calibração foi feita no 2005 e a validação feita no 2008, e criei 3 cenários, não? Eu vou contar assim brevemente a história dos cenários. O cenário sustentável seria o cenário onde as leis ambientais se cumprem, as áreas protegidas permanecem como áreas protegidas, as terras indígenas permanecem como terras indígenas, as áreas protegidas planejadas vão se tornar áreas protegidas, não vai ter mais expansão de estradas, se vão manter como até agora. No middle of the road, na Bolívia, sim, foi mais ou menos um business as usual. Eu sei a taxa de desmatamento que tuvo a partir de 2000 a 2005, não? Que foi uma taxa de desmatamento bastante alta. E aí supongo que todas as estradas planejadas vão ser pavimentadas, toda a construção, todos os planos vão continuar. Então, mais ou menos a situação desses anos prévios, não? E para o cenário de fragmentação, era o cenário mais catastrófico em termos de desmatamento e mais imediato, não? As estradas se pavimentam muito mais rápido, a demanda da terra é muito maior, o desmatamento é maior. Então, as variáveis determinantes do modelo foram as áreas protegidas e terras indígenas, que são variáveis dinâmicas que uso ao largo dos cenários, a distância estradas, as estradas atuais, e uma variável muito interessante para a Bolívia, que só tem 3 cidades maiores com mercados globais, essa variável que é a conexão a mercados locais, que é um pequeno modelo que mide a conexão, ou seja, o tipo de estrada com os mercados principais, não? Então, na Bolívia é muito predominante este círculo de aqui em quanto a mercados locais. E a pendiente, como eu falava para vocês, o rango de pendiente é muito maior e isso também influiu. Tudo o que eu vou falar para vocês está em nosso artigo publicado em Environmental Research, no 2015, e os dados espaciais de cada um dos modelos também estão totalmente públicos na internet, nesse link de aqui, no Centro dos Recursos Naturais da Universidade de San Andrés da Bolívia. Então, para mostrar as tendências do desmatamento, no cenário sustentável, no final, nós temos um desmatamento de 17.000 hectares. O que eu vi depois, comparando com outros dados de uso da terra, que o desmatamento que eu usei, porque eu usei os dados de uso da terra que eu tinha eram de 2000 a 2008, esse foi um período com muito desmatamento, não? Então, meus cenários estão com uma
com uma quantidade de desmatamento muito alta, mas parece que eu não errei, porque o desmatamento agora está terrível. No business as usual, chega a 25 milhões de hectáreas, e na fragmentação chega a 37, casi 38 milhões de hectáreas, né? Então podemos ver que toda a parte intacta da floresta é super afetada. Então eu submeti o paper e fiz o análise tanto para áreas protegidas, falei das estradas, falei de todos os fatores ambientais e sociais que eu tinha considerado. Mas na primeira revisão eles me pediram que se eu podia considerar que impacto teriam os modelos de desmatamento na biodiversidade e na emissão de carbono. Então aí, por sorte, eu já conhecia o modelo de emissões, eu trabalho com biomassa atualmente no doutorado. Então eu usei o mapa de biomassa do SAT, que tem uma resolução de 1 quilômetro por 1 quilômetro, não? Cada uma destas células, aqui é um zoom do que é o mapa, tem um valor de biomassa em megagramos por hectare. Então, tendo a quantidade de biomassa atual, eu consegui considerar quanta biomassa seria perdida em cada um dos cenários e, portanto, estimar a quantidade de emissões por cenário de desmatamento, né? Para a biodiversidade, eu encontrei um estudo, eu trabalhei nesta ONG antes de vir para cá, que é a Fundação Amigos da Natureza, e eles trabalham muito com as áreas prioritárias de conservação, com as áreas protegidas. Então, eu encontrei um estudo que é a prioridades de conservação para a biodiversidade da Bolívia, onde aqui todos os que estão em color preto são áreas de prioridade máxima, não? São áreas clave para a conservação da biodiversidade, não só da Bolívia, sino da conexão local, não? Está totalmente vinculado ao corredor que vem desde o Peru. Então, esse é o corredor, neste caso, Amboró-Maribi, que é só para a Bolívia, mas se estende até por aqui, que está o Vilcabamba, que é outra área protegida do Peru. Então, com estes dados, o que eu fiz, eu cruzei os dados de áreas prioritárias de conservação e apliquei as áreas desmatadas em cada um dos cenários para sacar as áreas, como seriam afetadas as áreas prioritárias de conservação. Então, aqui o resultado seria, né? Em roxo estão as áreas protegidas e as terras indígenas, e em rosa estão as áreas prioritárias de conservação. Esses são os caminhos pavimentados, os caminhos não pavimentados, né? Então, podemos ver que no cenário A ainda tem uma cobertura florestal maior, tem a mesma densidade de caminhos que na situação real do 2008, e no cenário B e no cenário C, a quantidade de estradas aumenta muito. E o que eu pus no modelo, que eu acho bem legal, sobretudo para toma de decisões, para pôr fogo lá e discutir, é que o governo quer explotar petróleo em áreas protegidas, não? Então, em meu modelo, com a informação que eu tinha no 2012, eu tirei todas as áreas protegidas onde vão fazer explotação do petróleo, não? Então, para mim, deixam de ser protegidas, deixam de ser áreas onde o desmatamento vai ter um limite, não? Então, no cenário B, tem menos áreas protegidas que no cenário A, e no cenário C tem menos ainda. Então, os resultados para as áreas protegidas, áreas prioritárias de conservação, é que no cenário A diminuem em 14%, olha, sem ter mais estradas, mantendo a conectividade que tem, mas ainda dentro do cenário A o desmatamento era considerável. No cenário B, as áreas prioritárias de conservação diminuem em 24%, e no cenário C, quase 40% que se perde de áreas clave para a conservação e de conectividade. Enquanto as emissões do carbono aumentam em 3,75 pentagramas de carbono, no cenário B quase 5,3 e no cenário C quase 8,6. Então, são emissões muito consideráveis, considerando que Bolívia também nas comunicações nacionais, o principal gás de efeito estufa é produzido por o desmatamento, não? Por o carbono emitido por cambio de uso da terra. Então, só aí para terminar, eu acho que esta ferramenta do Look Me, estou muito feliz de ver todos vocês aqui com a intenção de usar, é uma ferramenta maravilhosa, não? Eu acho que uno não pretende falar a verdade, porque os dados vão melhorar de um ano para outro, as
condições sociais, políticas de cada país também vai mudar, mas é uma ferramenta ideal para mostrar e para lançar e pressionar as políticas públicas, não? O que poderia acontecer se estas decisões continuam, se as taxas de desmatamento continuam? Então, realmente, uno não pretende dizer a verdade nem predecir o futuro, mas sim trazer uma discussão e que a ciência chegue nas políticas públicas. Eu recomendo muito vocês publicar, e sobretudo em Sudamérica, os dados maiormente não são públicos, os dados não estão ao alcance dos estudantes. Pior na Bolívia, não tem nada público, não? Nem as teses são públicas nos sítios web. Então, realmente publiquem e façam as coisas disponíveis, e que os dados sejam disponíveis, não? Por isso que eu publiquei todos os resultados espacialmente explícitos em um site lá, para que realmente possa ser usado. Depois, para analisar melhor os impactos na biodiversidade, sobretudo a escala de área protegida ou de corredores de conservação, você tem que usar uma melhor resolução espacial, não? Então, eu fiz também, eu vou mostrar depois nos estudos, a 5 por 5 quilômetros de espaço celular. E também é muito importante que a Ana Paula se fez no estudo dela, a parte dos cenários participativos, não? De levar a todos os tomadores de decisão, a gente que mora lá, que está envolta no processo do desmatamento, para eles mesmos fazer-se parte desse processo e que realmente esta ferramenta chegue de verdade, não? Isso não foi feito, mas seria o ideal. E as contribuições do nosso trabalho, a gente que usou, o que eu consegui ver assim rapidamente, esse é um trabalho de modelos do fogo para 2025, que foi usada por uma aluna do Oxford, uma menina boliviana que é aluna também do Aragão, que fez o doutorado. Ele utilizou nossos cenários para o Bosque Seco Chiquitano, não? Que é toda essa área daqui. Pese a que ela trabalhou uma resolução super fina, eu acho que a escala de lança, 30 por 30, os cenários serviram para ela para dizer como mudaria, não? Pese a que são escalas diferentes. Outro trabalho que acaba de ser publicado, que é muito legal, adoro essa foto, Ana Paula, porque mostra nosso trabalho junto, não? A parte boliviana, que é esse quadrado de aqui, com toda a Amazônia brasileira. Esse trabalho de impacto nas bacias hidrológicas, que considera cambio climático, considera cambio de uso do solo, também é super interessante, que usaram nossos cenários de uso da terra. E, bom, atualmente eu fiz um curso no IAI, e durante este ano temos que fazer um trabalho, não? Então, eu estou usando os mesmos modelos, os seus resultados dos cenários, mas a uma escala de área protegida, não? Aqui no Amboró, aqui nesse roxo daqui. Então, pese a que a escala é muito grossa, a escala de área protegida, dá para discutir a parte de políticas públicas, e bom, um trabalho que fizemos aqui no curso foi também como seria o desmatamento se construíem uma estrada em meio dessa área protegida, que também foi muito polêmica. Bom, muito obrigada pela atenção, estou disponível para qualquer dúvida, aí tem meu correio.